Boa tarde, eu e a Karen iremos apresentar sobre o pêndulo eletromagnético. Assim como já mencionamos na apresentação do pré-projeto, o nosso experimento consiste em abordar de forma prática a lei de Faraday-Lenz, por meio da qual explicaremos de que forma ocorre o surgimento da corrente elétrica responsável pelo acendimento dos LEDs conectados à bobina. E fazer uma breve introdução da ideia. Faraday descobriu que a variação do fluxo magnético através da espira induz uma força eletromotriz no circuito, ou seja, essa variação, definida como a quantidade de campo magnético, pode ser visualizada em termos das linhas de campo magnético que atravessam o espira. A lei de Lenz, por complemento, enuncia que a corrente induzida no espira tem um sentido tal que o campo magnético produzido pela corrente se opõe ao campo magnético que a originou. Esse conceito é aplicado no princípio de funcionamento de guitarras elétricas. Boa tarde, gente. Eu sou a Karen e vou falar um pouco sobre o procedimento construtivo. Primeiramente, nós realizamos a montagem do suporte do pêndulo através da construção de uma estrutura de tubos PVC fixadas a um orifício perfurado na base da placa de MDF. Os tubos de PVC foram unidos por meio de uma curva. Além disso, foi introduzido um fio de nylon com uma porca de ferro pendurada nesse apoio vertical. A porca de ferro serviu para atrair o ímã de neodímio. O ímã de neodímio que utilizamos possui um formato cilíndrico com 2 centímetros de diâmetro por 2 centímetros de altura. Podemos ver essa estrutura montada por meio dessas imagens. Em seguida, o próximo passo foi a confecção da bobina. Para isso, nós enrolamos manualmente cerca de 2.300 espiras de fio de cobre em volta de um carretel. Além disso, nós também usamos no nosso experimento uma bobina pronta com 4.000 espiras para efeito comparativo. A última etapa do processo construtivo consistiu na montagem do circuito de LEDs. O circuito que está ilustrado nessa imagem foi montado de forma que, para um determinado sentido da corrente, ocorra o acendimento de somente um dos LEDs, e ao se inverter o sentido da corrente, haja a inversão das lâmpadas acendendo o outro LED. Para a construção desse circuito, nós unimos as extremidades dos LEDs em paralelos e em sentidos opostos. Essa união foi feita por meio de solda. Além disso, nós conectamos os LEDs aos terminais do enrolamento da bobina por meio de conectores do tipo jacaré soldados ao fio. Podemos ver por meio dessa imagem. Por fim, após a construção do equipamento, posicionamos a bobina sobre a base a uma distância de aproximadamente 5 milímetros do ímã pendurado. Aqui temos a imagem do nosso pêndulo eletromagnético completo. Na figura da esquerda, temos o conjunto da bobina manual. E na direita, temos o conjunto da bobina pronta. Bom, a partir da teoria, a gente tem essas duas fórmulas essenciais para o nosso memorial. Fluxo magnético, que varia conforme a área, o ângulo formado entre a direção do campo e o plano da bobina, e a intensidade do campo. Já a força eletromotriz tem sinal negativo, que remete à ideia de oposição de sentido da lei de Lenz, e é proporcional ao número de espiras e à variação do fluxo magnético no tempo. Nós organizamos aqui os nossos dados no planilha do Excel, sequente máxima considerando 2 LEDs em paralelo. É importante citar também que a primeira coisa que a gente fez foi definir o número de espiras, só que não foi possível fazer um pré-dimensionamento a partir dos cálculos, porque tínhamos mais variáveis do que equações. Então, o que a gente fez foi seguir como base alguns trabalhos anteriores, estudos sobre esse mesmo equipamento, e nos aproximarmos desse valor como uma tentativa para ver se daria certo. Que calculamos o campo e o fluxo magnético, conforme aquelas fórmulas, e esse intervalo de tempo considerado foi o tempo que o LED demorou para apagar, ou seja, o intervalo de tempo desse movimento oscilatório do pêndulo, e obtivemos essa força eletromotriz. Bom, a gente pode concluir que, com base nisso, que os dados obtidos condizem com o esperado, já que era de se supor que a bobina com maior número de espiras, essa bobina pronta, gerasse um campo magnético maior. Além disso, também, por ela apresentar um anulamento compacto, porque ela foi realizada numa máquina, ela demorou mais tempo para o LED apagar. Agora a gente vai apresentar aqui como ficou a parte prática do nosso experimento. Nesse primeiro exemplo, a gente trouxe a bobina conectada a apenas uma lâmpada LED. Ao soltar o ímã de certa altura, ele adquire uma velocidade diretamente proporcional, transformando a energia potencial em cinética. Assim, de acordo com a lei de Faraday, ou de indução eletromagnética, quando o ímã de neodímio passa pela bobina, a força eletromotriz induzida devido à variação do fluxo magnético produz nela uma corrente elétrica responsável por acender os LEDs do circuito. Vale ressaltar que a corrente induzida só vai existir enquanto houver esse movimento relativo entre a bobina e o ímã, gerando o fluxo magnético que a induz. Também nota-se que quanto mais rápida for a oscilação, maior será a corrente elétrica.
que a gente trouxe esse mesmo conceito indutor que a gente acabou de apresentar, só que com o exemplo da bobina manual de 2.300 espiras e 2 LEDs em paralelo. O campo magnético gerado pela corrente induzida opõe-se ao campo indutor do ímã no pêndulo e a bobina passa a se comportar como um eletroímã com polo sul e norte. Com isso, vai acarretar uma oposição ao movimento, ou seja, uma força magnética que, com o intuito de compensar, isto é, cancelar o aumento de fluxo causado por essa aproximação do ímã, vai repeli-lo, porque nesse caso, o polo norte do ímã vai estar voltado para o polo norte da espira. Entretanto, quando o polo norte do ímã está se afastando, uma nova corrente é induzida na bobina no sentido de provocar o surgimento de um polo sul de atração e assim se opor ao afastamento, aumentando o fluxo. Nesse vídeo, temos como exemplo o pêndulo eletromagnético montado com a bobina pronta de 4.000 espiras. É importante ressaltar que quanto maior a velocidade do ímã, maior será a variação do fluxo do campo magnético, intensificando assim o brilho dos LEDs. À medida que a energia cinética do pêndulo é dissipada, menos energia elétrica para o acendimento dos LEDs será transformada até que o movimento seja interrompido. Nesse experimento, nós podemos notar que a intensidade do brilho do LED é maior do que na bobina de 2.300 espiras. Além disso, percebemos também que os LEDs com essa bobina são acesos em velocidades muito baixas. Por último, nós realizamos um pequeno experimento para ilustrar de uma maneira visual a lei de Lenz. Primeiramente, posicionamos a nossa mão sobre a bobina, de forma que o pêndulo pare sobre ela. Assim, nós observamos que quando o ímã se aproxima da bobina, somente um dos LEDs se acende, que no caso é o LED de cor azul. Já em um segundo momento, quando afastamos e empurramos o ímã de modo que ele se afaste da bobina, somente o outro LED se acende. Como podemos ver, é o LED de cor verde. Esse experimento ele ocorre pois o LED só permite a passagem de corrente elétrica em um sentido, uma vez que, em referência à lei de Lenz, as correntes elétricas induzidas elas têm sentidos opostos na aproximação e no afastamento de um mesmo polo do ímã. Então, gente, esse foi o nosso trabalho. Espero muito que tenham gostado e muito obrigada pela atenção de todos. LED, assim, a gente tá implorando. Mano, eu tô em cima do negócio da bobina e ele não acende.